Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, começando aqui mais uma edição do Ask Miss, aquele quadro em que vocês perguntam e eu respondo, basicamente, né? Eu faço uma postagem lá no Insta e vocês escrevem as suas perguntinhas lá. E nossa senhora, como eu recebi pergunta nesse quadro, hein? Eu tava quase dividindo e fazendo duas partes pra responder todo mundo, mas tinha pergunta ali que eu já tinha respondido em outros Ask Miss, ou que tem um vídeo só respondendo aquela pergunta e eu acho que a pessoa deixou passar. Então eu tentei pegar perguntas que eu não respondi, ou então que eu respondi uma vez, 84 anos atrás, qualquer coisa assim, sabe? Então não se sinta ofendido se eu não selecionei sua pergunta, tá? Porque teve muitas perguntas mesmo. Beleza. Mas antes de eu começar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries e também gosta de Stranger Things, que é uma coisa bem forte aqui no canal. Inclusive, a nossa loja do Plantão Geek tá cheia de estampa de Stranger Things. Você já comprou a sua camiseta de Stranger Things? Cara, tem camiseta, tem regata, tem moletom, tem manga longa, tem um monte de coisa, uma estampa mais bonita que a outra. Então, se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Acessa o link aí embaixo na descrição pra você dar uma olhadinha na nossa loja. E você também pode conhecer os benefícios de se tornar membro aqui no Plantão Geek, tá? É só você clicar no botão que também está aí embaixo e você consegue ver quais são os benefícios de cada assinatura, além de você me ajudar bastante fazendo isso. Sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso Ask Miss. Roda a vinheta. It's Pedro Ferreira. Pra você, qual é a melhor série da Netflix, analisando roteiro, direção, atuação, fotografia, etc? Então, Pedro, pra mim, de longe, eu acho que eu não preciso nem pensar direito pra responder essa pergunta. A série mais bem produzida da Netflix, que também é a mais bem premiada, não por coincidência, né? Pra mim é The Crown. De longe é The Crown. Tem um Cê Já Viu aqui, né, no canal, só falando de The Crown, recomendando, assim, alguns motivos, né, do porquê que você poderia assistir The Crown, caso você já não assista. E, gente, é a produção mais cara da Netflix e é a que mais ganhou prêmio e ela tem uma qualidade impecável, de fato, sabe? Então, pra mim, seria The Crown. Juan Riquelme. Miss, tô escrevendo uma fanfic de suspense e aventura e tava querendo desenvolver melhor o vilão. O que você recomendaria? Pra mim, todo bom vilão tem que ter uma boa motivação. Não adianta você fazer uma motivação fraca, uma motivação que é tipo, e tal coisa não deu certo na vida desse vilão, então ele vai acabar com o mundo. Tipo, não pode ser tão simples assim. Você tem que explicar bastante como é que funciona a cabeça desse vilão, né? Você tem que tentar fazer as pessoas entenderem o porquê que ele tá pensando aquilo. Você não tem que fazer com que ele esteja certo. Você tem que fazer com que ele esteja compreensível, que você compreenda o porquê que ele é assim, mas que você não colabore com isso, que você não aprove o que ele está fazendo. Que ele tenha uma lógica, digamos assim, por trás das ações dele, mas essa lógica levou ele a fazer coisas erradas. Então eu acho que quando o vilão ele tem uma excelente motivação, né, nada que seja muito fraco, ele automaticamente vai ser um pouco atrativo. Às vezes essa motivação pode ser explicada pelo ambiente que ele cresceu, né, pelas coisas que ele faz, pelas coisas que ele trabalha, como ele aprendeu que as coisas funcionavam e esse tipo de coisa, né? Todo vilão, assim, depende da profundidade que você vai chegar nele. Se você chegar numa profundidade meio superficial, pode ser sobre o ambiente, pode ser sobre as relações dele. Se for um pouco mais profundo, você já vai entrar no aspecto familiar, já vai entrar no aspecto de experiências pessoais, né, privadas dele. Então depende quão profundo você quer ir, mas que ele tem que ter uma motivação muito importante, ele tem que ter. Titã era como muitos planetas. Muitas bocas e não o bastante para todas. Campisa. Você é filha única ou tem irmãos? Se sim, você se inspirou em algum deles para algum personagem do seu livro? Se não, você gostaria de ter irmãos? Sim, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu sou a mais nova da casa. E sim, eu me inspirei em ambos também para colocar no livro. Eu diria que eles estão no livro de alguma forma. Porque tem uma personagem lá que se chama Carly, que a estrutura familiar dela... Presta atenção, a estrutura, não a forma com que ela se relaciona à família dela.
dela, né? A estrutura, né, a ordem ali das pessoas que estão na família dela é inteiramente baseada na minha estrutura familiar. Então, a Carly também tem 2 irmãos, por exemplo. Inclusive, a inicial dos irmãos dela no livro é a inicial dos meus irmãos, e a personalidade deles é um pouco parecida. Tem algumas grandes diferenças, mas tem um detalhe ali, ó, eu vou falar isso, eu acho que eu vou até colocar no Instagram dedicado inteiramente pro livro que eu vou lançar, né, que tá aparecendo aqui, ó. Esse é o Instagram que é feito só pro livro que eu vou lançar, que tá chegando perto aí a data. E tem um momento que isso fica bem evidente, que eu usei meus irmãos de inspiração, quando, por exemplo, eu vou descrever o quarto deles. Quando eu descrevo ali umas prateleiras e objetos que estão nas prateleiras. Ali eu tentei mostrar bastante da personalidade desses irmãos da Carly, e eu peguei um pouquinho emprestado da personalidade dos meus próprios irmãos pra colocar esses itens na prateleira deles, de coisas que até mesmo alguns deles têm na prateleira deles, assim, do quarto deles, das coisas deles. Então eu peguei um pouquinho emprestado isso aí também. Satyr Flame. Miss, pra um spin-off ser bom, nele deve ter o quê? Coisas novas. Porque um spin-off ele só existe. O que é spin-off? Série derivada. Ela é feita para complemento da outra série. Só que ela tem que funcionar como uma série única, como uma coisa só. Por exemplo, você pode assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam e você vai entender a história. Você não precisa entender Harry Potter para você entender Animais Fantásticos. Você pode assistir Better Call Saul sem ter assistido Breaking Bad. Você vai entender Better Call Saul sem você ter visto Breaking Bad. Você não vai pegar algumas referências e tal. É uma experiência diferente, só que entender, você vai, com certeza. Então, assim, eu acho que 2 coisas muito importantes. A série tem que funcionar separada, como uma coisa única, mas ao mesmo tempo ela tem que complementar um universo já existente. É por isso que é uma série derivada, ela deriva de alguma coisa que já existe. Então, eu considero que pra ser bom tem que ter isso. Informações novas e ao mesmo tempo funcionar sozinha. Ah, agora eu entendi! Isa Falcomer. Miss, indica um livro para 14 anos? Com muito prazer, Isa. Eu indico a saga Percy Jackson. Você já viu a saga Percy Jackson? É super legal. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias falando de algumas adaptações de livro que vão virar filme, série, etc. Que tá aqui, ó. Tá no card pra vocês darem uma olhadinha, caso alguém queira ver. Tem um monte de novidade que vem por aí. Mas Percy Jackson, eu acho que é um dos melhores livros pra você começar a desenvolver um hábito de leitura. Porque é um livro tão fácil de ler e ele é tão, assim, livre pra todos os públicos. Qualquer pessoa pode gostar de Percy Jackson, de qualquer faixa etária, sabe? É fantástico. Tem um acolhimento muito grande. Então eu acho que seria uma boa saga pra você começar. Stranger Things XP. Miss, você acha que o Dr. Owens pode aparecer pra ajudar a Eleven? Ah, eu espero que sim, né? Porque eu não entendi até agora porque que não mataram esse personagem. Tipo, sério, pegaram lá, capturaram e aí. É uns negócios que você fica, gente, por que que Stranger Things não mata as pessoas, sabe? É um negócio que você, personagem, provavelmente poderia passar batido sem função nenhuma depois. Ele poderia não ter função depois. Se quisesse, poderia. Mas não vai acontecer. Então, se você deixou ele vivo, você tem que ter alguma utilidade pra ele. Então, eu acho que sim, ele pode aparecer pra ajudar a Eleven. Talvez aí, de fato, ele morra. Não sei, né? Se sacrifique tentando ajudar? Talvez, eu não sei. Mas ele vai aparecer de novo, com certeza. What if I told you there was a way? Cauã VD0. Miss, você planeja o futuro ou só vive o que tiver que viver? Nossa, que pergunta filosófica. Como dizia o filósofo Piton, que teve como discípulo nada mais nada menos do que Karl Marx. Olha, eu adoraria chegar aqui e falar pra vocês que eu vivo o que eu tenho que viver, um dia de cada vez e pronto, acabou. Essa é a minha meta, eu faço terapia pra isso. Mas a realidade é que eu planejo tanto a minha vida que eu planejo coisas de quando eu tiver com 50 anos. Eu não tô falando de piada. Não tô falando, ai, quando eu tiver tantos anos vou fazer isso. Não, tô falando sério. A minha semana toda é planejada com antecedência. E o mais irônico de tudo isso, sabe o que é? É que eu sei lidar bastante com imprevisto. Com pressão, eu consigo lidar com essas coisas. Só que eu prefiro que não. Sabe, eu prefiro que não. Se você for meu amigo, você for me chamar assim, ah, vamos no cinema, vamos fazer qualquer coisa, me chame com aproximadamente uma semana de antecedência. Me avise com o máximo de dias de antecedência possível. Eu não sou muito aquela pessoa que você pode chegar aqui na minha casa ou mandar um WhatsApp do nada pra mim falando, ô, vamos sair pra tal lugar hoje? A chance de eu não ir é 99%, porque eu não me planejei pra isso, porque não estava no meu cronograma. Eu vou ter que meter muito louco se eu fosse fazer isso. O João, editor, ó, que está editando aqui pra mim, ele pode confirmar a informação
informação pra vocês, inclusive. Certamente que sim. Então eu definitivamente planejo muito o futuro, mas eu acho, pessoalmente, que isso é uma coisa que tem potencial de ser algo positivo, eu só tenho que saber equilibrar. Assim como tudo na vida, né? Já que a gente vai filosofar, vamos filosofar direito. Tudo na vida tem que ter equilíbrio, então você não pode só viver o que tiver que viver e pronto, sem planejamento nenhum, e você não pode só viver planejando. Tem que achar um equilíbrio aí no meio. Então eu tenho que planejar menos, mas não desistir totalmente do meu planejamento, porque eu tenho grandes ambições, eu tenho grandes sonhos e eu quero que eles aconteçam. Salam aleikum. Laura Freitas, Miss, na sua saga de livros os personagens são todos anti-heróis e heróis? Ou tem os que se encaixam em ingênuos? Então, eu acho que a única anti-heroína do meu livro é a protagonista, que é a Carly, a personagem Carly. Essa sim, ela é uma anti-heroína. Os outros personagens eu não coloco eles em nenhum rótulo, além de serem personagens tridimensionais, né? Eu não gosto muito de colocar estereótipos nos personagens, sabe? Fazer uma donzela indefesa, um herói, uma pessoa romântica, um herói trágico, esse tipo de coisa. Eu não gosto de colocar mais... Ai, tem um nome pra isso. Arquétipos. Eu não gosto de colocar arquétipos nos personagens, né? Que é o nome desses tipos de estereótipos que a gente tá falando aqui agora. Porque eu acho que é uma coisa que atualmente é muito ultrapassada, a gente criar arquétipo. Não tem nada de errado em você criar, tá? Que fique bem claro. Mas eu acredito que está ultrapassado você criar arquétipo. Então eu tentei evitar criar nos meus. Gu, Miss, qual Funko Pop de Stranger Things que você tem você acha mais bonito? Funk Pop. Agora que eu vi. Pera aí, eu vou pegar. Ela partiu. 2000 anos depois. Eu peguei dois porque eu não soube escolher, então vou mostrar pra vocês. Tem esse lindo Mushuzinho aqui. Sou completamente apaixonada. Ele é pequenininho, ó. Que gracinha. Só que tem um que é menor que esse aqui. Olha que gracinha. Esse daqui, gente, é o Scraps. Ele é o cachorrinho do Victor, da Noiva Cadáver. Olha que gracinha. Ele é muito pequetucho. Olha ele em comparação com o Mushu. Pra vocês terem ideia dos tamanhos. É muito bonitinho, gente. Ai, não aguento, sabe? É tão fofinho! It's Sidney. Pra você, qual é o personagem mais complexo do cinema e também do seu livro? Olha, do cinema eu acho que é muito abrangente, né? Mas eu gosto muito de analisar a complexidade da personagem Wanda, né? A Feiticeira Escarlate lá da Marvel. Eu acho muito interessante. Gostei muito de WandaVision, inclusive, quando lançou. Tem até vídeo aqui da época que lançou, deu falando sobre essa série. E do meu livro, pra eu não falar Carly de novo, porque, né, coitada, eu não vou tirar o nome da menina da boca, eu vou falar um outro personagem do livro, que é o Harry, né? Sim, eu tenho um Harry ali no meio do meu livro também. E esse personagem eu considero ele de certa complexidade, porque ele tem algumas crenças que são conflitantes, né? E eu tive que passar isso adiante, como é que ele vai processar essa questão apocalíptica e tudo mais. Então, principalmente com essas crenças que ele tem, que você pode, inclusive, saber mais desses personagens lá naquele Instagram que eu mencionei, tá? Tem lá um textinho, todas as coisas sobre eles, o máximo de informação que eu pude dar. Então eu diria que o Harry é um dos personagens que eu considero bastante complexo ali do livro também. É muito complexo. A Maria Eugênia. Oi, Miss, queria começar no audiovisual. Qual é o primeiro passo? Eu fiquei muito interessada por sua causa. Ah, eu adoro quando vocês falam isso. Eu acho muito bacana. Eu fico me sentindo com, assim, missão cumprida, sabe? A sensação de dever cumprido. Então, pra começar no audiovisual, eu diria que, primeiramente, você precisa estudar o que você conseguir estudar agora. Como, por exemplo, a estrutura básica de um roteiro. Como é que você escreve um roteiro? Eu não tô falando de você pegar e já começar a escrever alguma coisa. Não. Tenta entender primeiro o que um roteiro precisa ter, porque aí você entendendo o que um roteiro precisa ter, ou seja, o que um filme precisa ter, você consegue saber o que procurar num filme. Então é muito importante entender o que você está analisando antes de você analisar de fato, entendeu? Que eu acho que é o primeiro erro de muita gente com audiovisual, que é ir lá assistir 828 mil filmes, mas você não sabe o que você está assistindo, você não sabe o que você está procurando, o que você está procurando de errado, a pessoa não vai saber dizer. E acima de tudo, eu acho que uma das regras mais importantes de audiovisual, separe o seu profissional do seu pessoal, porque pode ter filmes que você não vai gostar, mas que profissionalmente é impecável e você vai ter que passar isso adiante. Você vai ter que falar que é um filme impecável, mas que no seu gosto pessoal você não gostou disso, aquilo, aí você pode, assim, deixar fluir, né? Mas é muito importante fazer essa separação, porque tem muita crítica, muita análise que é sabotada porque a pessoa não sabe fazer essa separação, entendeu? Então eu acho que seriam os meus primeiros conselhos pra essa carreira no audiovisual aí. Muito obrigado, muito obrigado.
Carlos Eduardo, Miss, se você pudesse escolher um livro nacional que não foi adaptado ainda pra ser adaptado, qual seria? Eu acho que eu escolheria o livro Todo Mundo Merece Morrer. Esse livro é muito bom e eu acho que daria uma minissérie fantástica se fosse fazer uma minissérie desse livro. Inclusive tem uma amiga minha, a Mona, beijo Mona, se você estiver vendo esse vídeo. Eu e ela vivemos falando que um dia a gente vai escrever a adaptação desse livro. A gente vai pedir autorização e vai escrever, porque eu e ela gostamos muito desse livro, é muito fantástico. E quem sabe, né? Vai que, nunca se sabe que o destino aguarda aí. Vitz Lucas, caso o seu livro seja adaptado para live action, você gostaria de trabalhar em qual parte da produção dele? Eu acho que roteiro, né, é a pedida mais óbvia aí, porque fui eu que escrevi o livro. Então eu gostaria de saber o que vai para uma série, o que vai para um filme, etc. E eu amaria também dirigir algumas cenas. Você não precisa me colocar como diretora do projeto todo, mas, por exemplo, se for uma série, deixa eu dirigir um episódio. Não preciso dirigir tudo. Dirige um episódio só. Ou então uma sequência que foi importante, qualquer coisa assim, que isso é bem comum também no meio audiovisual. Isaac, Miss, qual é o filme que você considera o filme da sua vida? Manda salve, gosto muito dos seus vídeos. Salve, Isaac! Muito obrigada aí pela sua pergunta. O filme que é o filme da minha vida, com certeza, é O Curioso Caso de Benjamin Button. Às vezes estamos numa rota de colisão, nós não sabemos. Seja por incidente ou proposital, estamos todos interligados. Essa frase me arrepia toda. Toda a sequência da Rota da Colisão do Benjamin Button pra mim é impecável. E eu diria que esse é o filme da minha vida, porque agora toda vez que alguma coisa dá errado na minha vida, ou que dá certo, eu penso, às vezes estamos numa rota de colisão e nós não sabemos. Ou seja, as coisas acontecem porque alguma outra coisa deu errado. Basicamente isso. Se outra coisa que às vezes não tá nem ligado com a sua história diretamente tivesse acontecido ou deixado de acontecer, a sua vida já seria muito diferente. Às vezes uma coisa que aconteceu a 2 ruas longe da sua casa pode ter sido motivo de alguma coisa ter acontecido ou deixado de acontecer com você. É muito louco isso. E aí eu fiquei noiada por conta de Benjamin Button desde então. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. E a última pergunta desse Ask Miss é da Nina Seabra e é a seguinte: o que te inspirou a escrever o livro? Eu mencionei isso uma vez lá no Instagram, né, do livro, mas o que me inspirou a escrever o livro, eu acho que foi uma forma de eu tentar me expressar e gritar de alguma forma, né? Porque assim, eu não sou a pessoa mais aberta emocionalmente falando, né? Eu faço lá a minha terapia e tudo mais, eu reprimo muitas coisas. Então eu precisava de uma forma de deixar sair toda essa emoção que eu tava reprimindo. E a maneira que eu achei foi a escrita, então é um negócio que eu até já comentei pra vocês, eu comentei pras pessoas próximas a mim, que a escrita literalmente salvou minha vida. Então é uma questão que foi tão importante eu ter tido essa ideia do livro, que eu nem sabia que era um livro na época que eu tava escrevendo. Eu só tava escrevendo, né? Eu comecei em 2015, eu precisava retratar algumas coisas e tal. E aí é por isso que eu falo que esse livro, apesar de ser uma obra de ficção, né? Tem personagens ali que são ficcionais, apesar de serem, assim, inspiradas em pessoas que eu conheço e tal, mas a história é completamente ficcional, assim, as situações são ficcionais, o apocalipse, sabe, é uma coisa meio distópica e tal, é um mundo acabando, só que algumas emoções, algumas cenas, algumas sequências são muito inspiradas em algo que eu de fato estava sentindo em algum momento da minha vida, e eu precisava escrever isso, e até para escrever eu tinha medo um pouco, eu tinha medo de relacionar aquele sentimento comigo, pra vocês terem uma ideia, e aí foi daí que surgiram os personagens, né, os personagens foram os meus porta-voz. Então eu diria que o que inspirou eu a escrever o livro foi o desespero. Honestamente, foi assim, eu queria muito ajuda, então eu comecei a escrever. Hoje eu estou ali, né, gente, fazendo as minhas terapias, né, me cuidando e tudo mais, só que todos nós temos os nossos pontos baixos, digamos assim, né? A gente tem as nossas recaídas, as nossas cicatrizes, as nossas fraquezas, mas o importante é a gente sempre continuar lutando, então essa foi a minha forma de lutar, escrever alguma coisa, escrever o livro. Então, por isso que eu acho que esses livros eu vivo falando que são os meus bebês, né, porque foram algo muito pessoal meu, que eu demorei quase 4 anos pra deixar alguém ler pela primeira vez. E depois mais alguns anos pra eu ter coragem de publicar isso. Então é por isso que eu tô muito ansiosa pra esse ano. Eu quero muito saber o que vocês vão achar da história. E eu quero muito no futuro fazer vídeos falando sobre esse processo e algumas das referências que estão ali também. Mas enfim, né? Depois teve 2 momentos de filosofia nesse vídeo. Eu acho que esse foi um desses. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito.
Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de séries, gosta de Stranger Things, esse tipo de coisa. Converta inscritos do Plantão Geek. Você já converteu alguém hoje pra ser um geekeiro aqui do Plantão Geek? Manda o canal lá pra aquela sua pessoa favorita, né? Pra aquele seu amigo, pra que ele seja um inscrito aqui do Plantão Geek também, que é mais um assunto que vocês vão ter em comum. Já parou pra pensar nisso? Então essa é a sua forma de me ajudar aí. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!